E aí, tudo bem? Está começando Sommelier de Investimento. Aqui a gente sempre experimenta diferentes tipos de investimentos com R$ 5.000 nos últimos 5 anos. E o investimento da vez foi você que pediu lá no nosso Instagram, Itaú SA ou Itaúsa SA, né? A holding do Itaú. Vamos ver como que ela se comportou nos últimos 5 anos, então bora pro computador. Bom, então, bora lá falar do Itaú, né, ou Itaúsa. A Itaúsa é uma holding brasileira de investimentos de capital aberto com mais de 45 anos de trajetória. Então, tem que diferenciar o que é Itaúsa e o que é Itaú Unibanco, né, o que é o banco. Então, a Itaúsa é uma holding. Tá, mas o que é holding, então? Jogamos no Google aqui e holding significa o seguinte, é classificada como holding a empresa que tem a maioria das ações de outras empresas e que possui o controle de sua administração e políticas empresariais. Considera-se, então, holding empresarial uma pessoa jurídica que tem controle sobre outras pessoas jurídicas. Então, a Itaúsa, a holding Itaúsa, ela tem controle de outras empresas. Quais empresas? Eu entrei no site da Itaú e dei uma olhada aqui para a gente poder ver quais são e quais são as porcentagens. Então eles têm uma apresentaçãozinha lá bem legal. Eu vim aqui nessa parte já da estrutura deles. E legal que está atualizado desde março desse ano. Então o capital está dividido na família em 34%, 66% de capital brasileiro, 34% de capital estrangeiro. Deixa eu descer um pouquinho aqui, talvez essa informação estivesse embaixo de mim. Então aqui, ó, 34, 66, 34, beleza? Vamos descer então aqui um pouquinho. E aí a gente vê que a Itaúsa, então, tem 37% do Itaú Unibanco, e aí sim é o banco. 11% da XP, também dentro do setor financeiro, né, a corretora. 29%, quase 30% da Alpargatas, que é, na verdade, as Havaianas, né, o chinelo Havaianas. Tem a Dexco, quase 38%, quase 13%, essa aqui de saneamento, a EGEA, quase 49% a Copa de Energia e a NTS de infraestrutura de gás natural, aí, quase 9%. Então essa é a distribuição e essa variação ela pode, claro, ir escolhendo, entre aspas, de acordo com o que está acontecendo no mercado, o que ela acha importante, tá? Como ela é majoritária nas ações, então ela pode comprar, vender e fazer o que quiser. Inclusive aqui, na verdade, ó, a que tem a maior porcentagem é essa daqui de Copa de Energia. Se a gente pensar no cenário econômico que a gente está, faz total sentido ter uma empresa de energia que está indo bem, que paga bons dividendos. Não sei se é o caso da Copa Energia, tá? Mas o setor de energia é um bom setor, então é interessante essa proporção. E isso pode oscilar de acordo com o tempo e às vezes comprando mais, conforme a empresa vai crescendo mais. Então isso é uma escolha do próprio Itaú. Beleza? Antes de falar dos números também, aquele site que eu gosto de mostrar, legal aqui, o próprio Itaúsa. Tem um site específico, né, para você ver os números de relatório, etc e tal. Essa própria composição, né, das holdings eu tirei dela. Então é bem interessante, tá? E aí vamos só dar uma olhada na Status Invest e depois a gente vê o quanto de bufunfa entrou por 5 anos aí da Itaúsa. Vamos lá. Então aqui no site do Status Invest a gente também consegue ver bastante informação, né? O preço dela caiu pra caramba, se você for ver, sofrendo com toda a bolsa. E nos últimos 12 meses ela pagou 6,41%, o que é um valor bem interessante, né? Pensando na maioria das empresas, né, muitas pagam nesse patamar, então ela é bem interessante. E aí aqui, se a gente ir lá para a parte de dividendo, deixa eu mudar de tela aqui, eu agrupei aqui por ano, então ela sempre pagou aí nos últimos 5 anos, 2019 pagou bem pra caramba comparando com os outros, vem caindo provavelmente por conta do próprio mercado, né, de renda variável. Se a gente não agrupar, ela mostra aqui pra gente, deixa eu pegar 2022 e 2021. Ó, essa aqui é a projeção 2023, novembro de 2022, projetando já para o futuro, agosto, mês que vem. Ela já pagou em maio, pagou em março, pagou em janeiro. Então, a cada 3 meses, normalmente, é quando ela costuma pagar.
dezembro, novembro, quase a mesma coisa, novembro onde pagou mais, né? Aí depois agosto, maio, março, vem pagando um pouco meio que aleatório, né? Se a gente for ver, tem alguns outros meses que acaba rolando uma rebarbinha. Mas assim, ela normalmente acaba pagando de 3 em 3 meses, tá? Acaba fazendo balanço, e aí aqui embaixo a gente consegue ver se você ficar com ações dela até qual data, quando que vai pagar, enfim, bastante informação aí pra gente dar uma olhada, vale bastante a pena, fica a recomendação. Bora então agora pro Kinvo, pra gente dar essa olhada então na grana. Bora lá. Investindo R$ 4.996,29 por conta das cotas, a gente teria ganho a bagatela de R$ 5.296,50, ou seja, uma rentabilidade de 48,26%, certo? Ou seja, bem fraquinho. Mas por que bem fraquinho, né? O que aconteceu? Essa aqui acho que vale a pena até pontuar, claro que todas elas valem a pena essa mesma ressalva, que é a pandemia, né? Se a gente for ver aqui, ó, lá em março de 2020 teve uma queda absurda, depois subiu, caiu, subiu de novo, e agora ficou aí nesse marasmo. Então o preço da cota dela está muito parecido com o preço da cota dela lá em 2017. Por isso que está bem horrível essa rentabilidade. Depois eu vou até mostrar com relação aos dividendos que ela pagou. Mas se você for ver ali em 2019, antes da pandemia, tinha investido 4.900 e estava com 8.600, ou seja, estava quase dobrando, né, o patrimônio. Então ela estava vindo super bem e aí derreteu com a bolsa de forma geral. Tá? Então essa rentabilidade de 48,26, deixa eu vir aqui para outra tela dela que vale a pena, porque aqui ela mostra de forma mais específica. Ao longo do tempo rolou algumas bonificações, então eu tinha comprado menos cota, tinha dado 557 nessa simulação, e aí aqui veio para 647, por isso que o meu preço médio até subiu. E aí de 7,78 para 8,25, que é quando eu estou gravando, uma rentabilidade só de 6%. Então, exatamente, como se eu tivesse em 5 anos ficado andando de lado. Mas como ela paga dividendo ao longo dos anos, esse 6% pulou para 48%. Lembrando que aqui no Kinvo ela não reinveste, então eu não consigo propagar esse ganho do dividendo, né, dessa antecipação do lucro e reinvestir e fazer isso crescer mais, infelizmente. Mas já mostra a diferença, né, de 48 para 6, uma diferença legal. De qualquer forma, desempenho bem abaixo aí do esperado, porque a Itaú é uma das empresas que as pessoas mais investem. Vamos finalizar e depois a gente olha o ranking, vamos sair daqui, vamos só aqui olho no olho, bora lá. Então, bora lá finalizar aqui a avaliação da Itaúsa. Nesses últimos 5 anos, ela ficou andando de lado, você só teria ganho os dividendos conseguindo reinvestir. Pelo menos ela não caiu, né? Não está negativa, mas pensando na expectativa que muita gente cria, principalmente por ser uma das empresas que mais lucra, ela não entregou tanto, principalmente depois da pandemia, ela ficou no patamar ali abaixo. Essa avaliação poderia mudar dependendo da frequência de investimento que você faz. Às vezes você pegou ela já na baixa e continuou investindo, pode ser que você tenha tido uma correção legal. É uma das empresas que muita gente começa investindo, principalmente porque ela tem um preço super acessível e ser uma empresa muito sólida. Então, assim, para falar se vale a pena ou não, talvez uma avaliação ainda mais profunda e principalmente de maior tempo. Porque quando a gente vê uma queda assim, né, de qualquer empresa, e até juntando todas que a gente já veio avaliando aqui, é entender para onde vai, né? Pensando no mercado que ela tem. Ninguém vai deixar de abrir conta em banco, nem pegar empréstimo, nem de investir. E muitas vezes, os primeiros investimentos é no próprio banco. Então, o banco ainda é uma função importante. Claro que, às vezes, ter concorrentes também dá uma estremecida aí no mercado delas, mas é uma baita empresa. Eu colocaria pelo menos no radar para continuar avaliando. Mas aqui esse quadro não é dicas de investimento, até porque também não estamos aqui para isso. Aqui a gente está para avaliar e colocar lá no ranking, e ela foi bem mal, beleza? Ela só não ficou na lanterninha porque teve empresa que, principalmente de varejo, que derreteu ainda mais, né, com a pandemia. Mas bora ver a posição que ela ficou e olha, decepcionante Itaú.